The elder was right when he said he was a lion. Mas o ancião estava certo quando disse que ele era um leão. See? Vejam, The elder called him and said a lion o ancião o chamou, disse, um leão, because he had been a lamb, porque ele tinha sido um cordeiro, an intercessor, a bloody lamb. um intercessor, um cordeiro sangrento. But now he's coming forth Mas agora ele está vindo as a lion. como um leão. His days of intercession's over. Seus dias de intercessão terminaram. Let him that's filthy be filthy still. O que é sujo, suje-se ainda mais. Let him that's righteous be righteous still. O que é justo, faça justiça ainda. Let him that's holy be holy still. Quem é santo, seja santificado ainda. The thing is closed. A coisa está concluída. Oh, brother. Oh, irmão. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse, a última página, capítulo 22, versículo 16. Apocalipse capítulo 22, vamos ler o versículo 8, depois o 16 e 17. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Verso 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Grande Criador, estamos certos que a sua palavra sempre é viva e ela tem o seu tempo certo de manifestar, porque o Senhor disse que a palavra é semente e a semente ela tem o tempo certo dela nascer. Estamos agradecidos por poder ouvir esta palavra semente na hora em que vivemos. Que o homem desapareça e que a palavra que é semente possa nascer em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Foi dirigida uma pergunta ao irmão Branham, em Perguntas e Respostas, número 4, o parágrafo 59, a pergunta de número 7. Querido irmão Branham, em Apocalipse, Jesus não aceitou a adoração de João quando ele se prostrou. Porque em Apocalipse Jesus não aceitou a adoração de João quando ele permitia a adoração diante de si? Porque Jesus não aceitou a adoração de João quando ele quis adorá-lo? As perguntas tem hora que são feitas, mas as pessoas parece que elas não percebem a própria Escritura para fazer a pergunta. Porque não está escrito do jeito da pergunta. Por isso tem que vir a resposta do jeito certo. Meu querido irmão ou irmã, seja quem for, não era Jesus o que não receberia adoração. Porque o anjo prostrou para adorar. E aí, ao prostrar para adorar, esse tem que ser Deus. Então você preste atenção. João, um anjo de Deus, agora prostrado para adorar. Não era Jesus o que não recebeu adoração, que disse para ele: não, levanta-te. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Se fosse Jesus, ele aceitaria a adoração. Não era Jesus, era o anjo de Jesus. Agora, o anjo de Jesus é tão próximo que ele parece ser Jesus. Certo? É o anjo de Jesus. Está aqui. Em Apocalipse 22, 8, lerás que era o profeta, o anjo, quem não receberia adoração. Quando João se prostrou para adorar o anjo, que lhe havia mostrado estas coisas, ele disse: olha, não faças, porque eu sou um dos teus companheiros, irmãos, sou um dos profetas, vem, eu sou de teus companheiros, irmãos, de teus conservos, um dos profetas, adore a Deus. Não era Jesus que não queria aceitá-lo, era o profeta que não o aceitaria. Porque perante Jesus, o ceguinho mesmo curado, ele prostrou, adorou e disse: meu Senhor. As mulheres disseram: meu Senhor. Ele tinha que aceitar, porque era o Senhor mesmo, era Jesus. Mas aqui em Apocalipse, o anjo que revelava o Apocalipse, as coisas que estavam escondidas por tantos anos e que ninguém podia revelar aquelas coisas, ao revelar aquelas coisas, o anjo
Preste atenção. João somos nós. João é a noiva. O profeta, o anjo, é o William Branham. Certo? Quem foi que não recebeu a adoração? Foi o profeta. Não foi Jesus. Foi o profeta que não aceitou a adoração. Já estava estampado na Bíblia isto, que no tempo do fim, nos dias do sétimo anjo, do sétimo mensageiro, quando ele estivesse tocando a sua trombeta, revelando os mistérios de Deus, seria tão grande o que aquele profeta, o anjo de Jesus Cristo, era tão grande o que ele estava fazendo, desvendando os mistérios, que João prostrou, quis adorá-lo, e ele diz: levanta, você não precisa fazer isto, eu sou um dos teus conservos, irmãos, companheiros, adore a Deus. Vocês entendem isto? No tempo do irmão Branham, eles quiseram fazer a mesma coisa. E não foi preciso, irmão Branham, revelar os selos, revelar trovões, para eles querer adorar irmão Branham como Jesus Cristo. Antes mesmo, o irmão Branham estava pregando Apocalipse, e ao pregar o livro de Apocalipse, ele já estava esclarecendo isto, que tinham pessoas que estava professando a fé delas nele, como sendo ele o Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas não entendiam, porque é tão próximo. Ele é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Agora vocês notam bem que este mensageiro, este anjo, enviado pelo próprio Jesus Cristo, porque isso aqui nós temos claro, é Jesus que enviou, não foi a Assembleia, não foi o movimento pentecostal, não foram os unicistas, não foi trinitariano, foi o próprio Jesus. Não tinha quem apresentar um profeta, enviar um profeta, não tinha quem. O próprio Jesus é que tinha que fazer aquilo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas, para mostrar as coisas que vocês não têm conhecimento, que vocês não têm revelação. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Sempre você deve pensar assim: Jesus envia, mas vem no anjo. Não é assim? Jesus diz: eu vos envio a pregar, eu vos envio como ovelha em meio aos lobos. Mas ele enviou, mas ele veio em nós. Ele mandou a igreja, mas ele veio na igreja. O irmão Branham diz: o certo da Bíblia é assim: eis que estarei convosco e em vós até a consumação do mundo. Irmão Branham é claro nessa revelação. Você vai na Bíblia: eu estarei convosco até a consumação do mundo. Você escuta o profeta falar, ele está apenas dando luz ao assunto: estarei convosco e em vós. E ele ainda diz, acho que é o profeta, é o fundo clama o fundo, ele diz: você não leu direito. Estarei convosco e em vós até o fim do mundo. E você vai na Bíblia: estarei convosco. Mas por quê? Porque quando ele está com eles, ele estaria neles no Pentecoste. Eu estarei convosco seria uma pessoa perto da outra, mas estaria em vós até o fim do mundo. Assim ele estaria conosco e em nós
até o fim do mundo. Ele deu exemplo disto nos dias de Jesus. Estarei convosco. Nos dias do Espírito Santo, estarei em vós. No final do tempo, ele veio mostrar isso para o gentio. Estarei convosco e em vós. Estarei convosco era Deus no seu anjo. Estar convosco. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para revelar estas coisas para vocês. Mas o anjo não estava, o anjo profeta, não estava só. Jesus estava nele. Você como anjo, que é mais fácil falar, irmão Brana foi anjo, Paulo foi anjo, Pedro foi anjo, mas é difícil nós falar que nós somos anjos. Parece que eles não eram mortais. Parece que eles não tinham problemas. Parece que o casamento deles era tão bem porque Pedro amava a sogra. Orava para a sogra. Pedia a bênção de Jesus para a sogra. Seu casamento era tão bem que tem uns que pedem que a sogra desapareça. Fique longe da minha presença. Ali, Pedro, orando, pedindo a Jesus a bênção para a sua sogra. Eu gosto de pegar esses pormenores assim, onde a maioria é contraditória. Elas não aceitam aquilo. Mas ali estava o homem também cristão, abençoado. Amém. Oi, tem hora também que tem sogra que eu vou te falar. Não é? Tem sogra também que é de amargar. Por isso que eu não sou sogra. Aí diz, e o sogro? Como é que é o sogro? Vamos deixar quieto o sogro aí. Tem hora que as pessoas não falam muito do sogro, falam mais é da sogra, porque é nora com sogra que não dá certo. A maioria é assim, é nora com sogra que não dá certo. É um problema. O que nós vamos fazer? Isso já está até na Bíblia. Jesus já sabia disso lá atrás. E Jesus sabia tanto que ele diz, ó, os inimigos de vocês estão dentro da própria casa. Vocês não pensam de inimigo lá fora, não, está dentro de casa. Então, como se trata o inimigo? Se ele está dentro de casa, porque se ele está lá fora, ele é alvejado. Mas dentro de casa o inimigo é amado. Você trata o inimigo dentro de casa, através do amor, para tratar esta pessoa que é inimiga da sua fé, inimiga da sua vida. Se possível, queria te ver morto. Tratá-la bem. Tratá-la bem. Ai, mas é difícil. Engole grosso. Para tratar bem. Mas vamos aqui ao assunto que eu creio ser de muita importância, porque é Jesus. Eu creio no mensageiro, que foi Jesus mesmo que enviou. E como Jesus está em mim, muito mais estava no anjo que ele enviou. Que se Jesus está em mim, você crê que Jesus está em você? Porque esse negócio, eu falei, Jesus está em mim, mas você tem que crer que ele está em você. Se você crê que ele está em você, então como que Jesus pode enviar o anjo e não estar no anjo? Se ele está até em mim. Ele estava nos pentecostais, muito mais no anjo que ele tinha enviado. Outra coisa, existe uma fé no mundo que este é outro homem, que não é o William Branham, que é outro homem. Mas o que eu tenho na Bíblia, o que eu tenho nas mensagens até hoje, quem foi que mostrou estas coisas para a igreja? Foi outro homem, outro William, ou foi o William Branham? Então, nós todos temos, com clareza na mensagem, quem foi que revelou 7 áreas da igreja? Foi Deus em William Branham. Olha, o anjo de Jesus. Eu, Jesus, enviei meu anjo para revelar estas coisas para a igreja. Vou ler aqui na íntegra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para
vos testificar estas coisas. Testificar é dar testemunho, é dizer o que aquilo é. Agora, foi Jesus quem enviou este anjo. Então, eu tenho as mensagens. Aqui nós temos uma mensagem: 7 eras da igreja. Tem outra ali, coleção: a revelação dos 7 selos. Quem foi que pregou? William Marion Branham. Quem é o anjo, então? Qual é o anjo que está testificando estas coisas para a igreja? Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Mas se os outros não aceitam, não é problema dos outros, o problema é meu. Eu aceito, acabou. Eu creio nele. Eu creio que Jesus mandou um anjo, ainda que eu disse isso é do diabo. Então, para mim, ele é de Deus. Branham foi o anjo que Jesus enviou para testificar estas coisas nas igrejas. Isso está mostrando o quê? Dentro desse período gentil. É um anjo que eu mandei para vocês para testificar essas coisas. Aí depois ele vai trazer uma unidade entre o Espírito, a noiva e o anjo. Porque se ela é noiva, ela tem que ter uma unidade com alguém. E ela tem que estar unida com uma mensagem. Ela é noiva, ela é casada. Quando fala noiva aqui, porque é o dia do casamento. E você está vivendo quando? No dia do casamento. Nós ainda não fomos para a festa. Nós estamos no dia do casamento. O dia do casamento foi quando a palavra veio através do anjo para me casar com ela, com a palavra. A palavra veio, mas tinha que vir através do anjo. O anjo fala a palavra, eu aceito a palavra do anjo e me caso com a palavra. Amém? Então, isso aconteceu no tempo do irmão Branham, mas não terminou, estamos no dia. A Bíblia fala, os dias do Filho do Homem. Os dias do Filho do Homem não são dias de 24 horas. Os dias do Filho do Homem são épocas, são tempos, são dispensações. Porque um dia do Filho do Homem foi quando Deus estava no Filho aqui na terra, chamado Jesus Cristo. Outro dia do Filho do Homem era quando Deus estava no Filho Branham, no último dia aqui na terra. Estão entendendo? Esses são os dias do Filho do Homem. Por que não diz só o dia? Os dias, porque teve o tempo de Jesus, tem o tempo do entardecer, teve o tempo do amanhecer. É os dias do Filho do Homem. E aqui termina outros dias, porque lá foi um dia do Filho do Homem. Aqui é outro dia do Filho do Homem. Um no amanhecer, outro no entardecer. Agora, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Você não aceitar, não receber a mensagem completa que William Branham pregou, é não aceitar Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quer dizer, para receber Jesus, você tem que receber o pregador que pregou Jesus para você. Para receber Jesus, você tem que receber o anjo que Jesus mandou para você. Agora, Jesus mandou um anjo, William Marion Branham. Jesus mandou um anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Rejeitaram o enviado de Deus na qualidade de vidente, de profeta, como William Branham. O que a pessoa espera receber? Mas tem gente que você nem fala em William Branham para eles. É como o novo nome. O novo nome se fala para a noiva, porque ela é quem recebeu o novo nome. Ela casou com a palavra do dia, e a palavra do dia tem um novo nome. E a palavra do dia sempre é Jesus.
com um novo nome. É Jesus num outro homem. É Jesus enviando um anjo para sua igreja. Amém? Bem, isso é questão de receber a palavra do dia. Então, João, quando foi prostrar diante do anjo, de Apocalipse 22, 8, e o anjo disse: levanta-te, não faças tal. João ia adorar. Isso daí é o tipo de homens e mulheres que tentam adorar o anjo chamado William Marion Branham. Você precisa crer, adorar, está escrito na Bíblia, somente o Senhor teu Deus adorarás. Adorar. Você tem que entender quando Deus está no anjo, quando Deus está numa carne, e você tem que entender também o corpo de Deus, da salvação, da redenção. Você tem que entender que não tem nenhum outro que pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Não tem nenhum outro. É por isso que é Jesus que vem e entra no outro homem. E você não pode adorar o homem. Eu, João, prostrei-me para adorar. Eu, noiva, prostrei-me para adorar. E o anjo disse, Branham disse, não faças tal. Porque eu sou igual você mesmo. Conservo teu. Olha, eu sou um igual você. Adore a Deus. Por quê? Igual a João? Bom, se você notar bem, deixa eu ler aqui, para você notar bem a Escritura. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E eu te pergunto, você é a noiva, viu e ouviu estas coisas? Você tem que entender isso, viu e ouviu estas coisas. Tem gente que vê, você dá, mas não estava no dia que a nuvem manifestou nos Estados Unidos. O que adiantava estar lá no dia? Ninguém sabia o que era aquilo. O que adiantava estar em Tucson? Morar em Tucson, onde estava acontecendo tudo aquilo, e não saber o que era aquilo? E o próprio povo da cidade alvoroçado. Alguém de vocês conhece, sabe o que é aquilo? E era um profeta que sabia, só o profeta sabia, e mais ninguém sabia. Só o profeta, porque era ele quem tinha estado ali. Então, guarde bem, você hoje, ao ver essa foto, apenas essa foto, ao ver essa foto, você hoje identifica o que foi que aconteceu naquele dia que Tucson alvoroçou e não soube o que era aquilo. Era Jesus que estava naquela nuvem. Era 7 anjos da eternidade que estava naquela nuvem. E se você não percebe isso, você perdeu aquela vinda do Filho do Homem. Porque era Jesus vindo não para arrebatamento, mas era Jesus vindo para a vinda do Filho do Homem, para cumprir Mateus capítulo 24, verso 36 em diante. Aquele dia e hora ninguém sabe. É por isso que tiraram foto, mas não sabiam. E Deus não permitiu nem seu profeta saber no dia. Teve que esperar para depois irmão Branham ficar sabendo, para Deus mostrar para ele. O segredo está simples. Vira essa foto um pouquinho para a direita e você saberá o que é. O segredo está numa virada. Vira um pouquinho, faz uma esquina. Você quer conhecer o novo nome? É só virar um pouquinho. O nome de Jesus da HM. Vira um pouquinho, que você vai ver. É simples, é o dia que aquela mensagem está manifestada e que é o próprio Jesus quem tem
aquele nome. Não é o nome apenas de um homem, é Jesus quem tem novo nome. Não é Brana quem tem novo nome, é Jesus quem tem novo nome. O HM faz parte exatamente deste novo nome, o qual é Brana. Bem, mais um pouquinho, deixa eu continuar a leitura. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Quem foi que mostrou isso para nós? Foi o William Branham? Agora, se a noiva prostrar aos pés dele, o que irmão Branham fazia com a foto de Jesus Cristo, eu creio que nós não devemos fazer com a foto de William Branham, mesmo sendo anjo enviado por Deus. Irmão Branham, ao sair numa viagem, ele reunia a família em torno da foto de Jesus Cristo. Ele orava pela família e naquele momento a família dirigiu uma oração a favor dele e de sua viagem. Não é questão de você pegar agora uma foto de William Branham e chamar a família e fazer uma oração, entende? Não é questão disso. Isso você leva para a parte da adoração. Você não deve fazer. O William Branham ensinou isso, porque já está na Bíblia. Eu, João, a noiva do dia, a noiva dos Estados Unidos, agora a noiva do Brasil. Cada tempo manifesta uma parte desta noiva. E no tempo do irmão Branham, era para manifestar a noiva completa. No entardecer, era para ser completo, porque o ministério do irmão Branham começava nos ombros, mensageiro ao Laodiceia, no pescoço, mensageiro, filho do homem, na cabeça, o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, revelando os mistérios. Era para cumprir uma noiva e aparecer uma noiva completa naquele dia. Agora, me mostre, nos dias de William Branham, nos Estados Unidos, uma noiva que está lá viva hoje, que sabe que os trovões foram revelados. 7 selos, 7º selo revelado. Novo nome revelado. Porque aquilo aconteceu ali. Por isso que nós pregamos a mensagem de ontem. Irmão Branham dizendo, esta mensagem deve viver. Porque as pessoas ouviam, mas aquilo não vivia. Se você ouvir a mesma mensagem aqui e ela não viver em você, você contender com ela, você ter um pensamento diferente do que é manifestado na hora, era a mesma coisa de ter pensamentos diferentes quando o irmão Branham estava pregando. Hoje não é diferente. O que é que eu quero te mostrar aqui? É pela Bíblia. E havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. Quem mostrou isso para nós foi Branham. Então, se eu for prostrar para adorá-lo. E disse-me, olha, não faças tal. Foi o que o William Branham disse, não faças tal. Eu não sou Jesus Cristo. Mas ele sabia que ele era o anjo de Jesus Cristo. Ele sabia que ele era o 7º anjo, o mensageiro de Jesus Cristo. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Agora, o que eu tenho que ensinar para vocês é o que eu aprendi com o irmão Branham. O irmão Branham diz que João é um tipo da noiva. Se o irmão Branham tivesse dito assim, João é um tipo de um outro mensageiro, então eu teria que falar para vocês, olha, João é o tipo de outro mensageiro. Mas o irmão Branham pregou e disse, João é um tipo da noiva. Irmão, se você achar esse parágrafo aí, procure dessa forma. João, um tipo da noiva. Se ele diz que é um tipo da noiva,
Então, nós é quem temos a dificuldade agora. Por quê? Se você adorar a William Branham, adorar, crer nele como manifestação de Deus na terra, crer como profeta, crer como anjo, crer como Deus encarnado, é uma coisa. Agora, adorá-lo, o anjo falou para João: não faças tal. Eu sou conservo teu, de teus irmãos e dos profetas, conservo teu. Branham, conservo nosso. Mas nós não somos profetas. Branham diz que somos. William Branham diz que a noiva, ela é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. E sabe como foi, irmão Branham, receber isso daí? O Espírito Santo mandou-me pegar uma caneta e disse para mim escrever. Está exatamente ali. Foi quando o Espírito Santo, nas eras da igreja, disse para o irmão Branham: pega a caneta e escreve. Ele escreveu exatamente isto: ela tem o assim diz o Senhor. Não é questão, ela aprendeu no seminário, ela aprendeu com alguém que andou com o irmão Branham. Nada disso. Ela tem o assim diz o Senhor. Quem é que teve o assim diz o Senhor? Foi Branham. E se você falar as mesmas coisas que Branham falou, você tem o assim diz o Senhor. Eu tenho o assim diz o Senhor, porque eles dizem assim: o Osmar que prega o Cordeiro saiu do trono. Se eu pregasse e não estivesse no assim diz o Senhor, eu era um falso. Tudo que eu fizer para você, que não está escrito na Bíblia e que Branham não pregou, então é falso. Mas se está escrito na Bíblia e o William Branham pregou, toma vocês cuidado em ouvir e ver essas coisas de uma forma correta. Senão, cada um de nós pagamos o preço da nossa rebeldia. Se filhos rebeldes pagam o preço da rebeldia, você pensa bem, nós os crentes rebeldes. Não vamos ficar sem pagar preço também não. E o pior é que o preço que nós vamos pagar é grande tribulação. Mas depois eu entro? Também não entra. Paga o preço e ainda não entra. A questão é nós vermos a mensagem do dia como ela é. Eu, João, quando eu vi essas coisas, quando eu vi os selos revelados, quando eu vi os trovões, João sabia o que os trovões falaram, irmão. Vê se alguém mais sabe. João sabia, está escrito. João sabia, eu ia escrever e a voz me disse: não escreva. Ele sabia o que era. A noiva sabe o que são os trovões. Mas ele sabia e ele não falou. Como que vocês vão falar? Porque nós temos o assim diz o Senhor. A noiva tem o assim diz o Senhor. Se o William Branham não tivesse falado o que são os trovões, eu também nunca poderia dizer. Vê se eu falei para vocês antes de saber. Eu não falei porque eu não sabia. Mas quando isso me veio assim tão claro, eu estava de viagem para o sul e dentro do carro me veio o parágrafo, Laodiceia 38. Pronto, foi claro, já sei. E eu estava indo para fazer um culto em Santa Catarina, em São João Batista, Santa Catarina, no lar do irmão Haroldo. Já cheguei lá com a mensagem, para pregar para meia dúzia. Irmão Norivan estava conosco nesse dia, para pregar para meia dúzia dentro de casa. Qual a mensagem? O que são os 7 trovões? Mas deveria ser pregado num grande lugar. Não, eu estive por 3 anos em Tucson, nenhum de vocês me chamaram nas suas igrejas. Branham falou. Como que eu vou ter que pregar trovões para esse povo? Não adianta. Eles dizem que não foi revelado. Adianta eu pregar para eles? Eles estão esperando algum mensageiro vir e revelar aquilo. Então não adianta um homem igual eu pregar isso para eles. Não tenho condição de pregar para eles. Já está tudo pregado. William Branham já pregou. William Branham diz: o que são os trovões? São as revelações contidas
nos 7 selos. Simplesinho, não é? Ah, mas eu pensava que era uma grande coisa. O irmão Branham também disse isso. Diz, quando se fala em um grande mistério a ser revelado, logo se pensa em Roma, no Vaticano. Diz, não, vem numa casa de pau a pique. Não é num grande lugar. Quando se fala em trovões, está esperando que vem. Deve vir do maior centro de obreiros do Brasil, de Goiânia ou outra capital. Não. Pergunta para eles, o que são os trovões? Hã? A falta de semente. Fica assim, e não sabe, o que são os trovões? William Branham diz, 38 de Laodiceia, são as revelações contidas. O irmão Branham não tinha revelado ainda os selos. O que me veio, diz, eu quero que alguém me dê a era de Laodiceia original, que o irmão Branham pregou. Para vocês verem que aquilo é tanta revelação, que o irmão Branham não deixou soltar o livro das eras, senão no ano de 65. Foi ali que porque ele tinha que colocar mais coisas lá dentro. Colocou o terremoto do Alasca de 64 dentro da era de Laodiceia, que foi pregado em 61. E esse parágrafo? Eu queria ver esse parágrafo desse jeitinho, original. Não, isso foi depois também. Tudo foi depois. Porque o irmão Branham pregando os selos, ele disse que não sabia. Ele não sabia o que eram os trovões. Pregando os selos. Mas como que agora em Laodiceia? É que agora já faz 2 anos, 3 anos que ele pregou os selos. Agora, mas Laodiceia foi 61, mas ele mandou colocar lá dentro. O irmão Liveio deve saber isso muito mais do que eu, mas muito mais mesmo. Mas precisa ver se sabe os trovões. Precisa ver se sabe, porque foi ele quem escreveu aquilo ali que o irmão Branham disse. Eram fitinhas, cassete, que o irmão Branham passava para ele escrever. Coloca isso em tal lugar, irmão Lee. Irmão Lee, coloca isso em tal lugar. Faça isso. Precisa de ver isso daí. Reveja essas coisas para vocês verem o que é uma revelação. Irmão Branham dizendo que não sabia em 63, e nas mensagens de 61, ele dizendo o que era. É porque ele tinha mandado colocar aquilo lá dentro, depois do ano da revelação dos 7 selos. Vocês estão me entendendo? E sabe o que é isso? Isso é revelação. Está lá dentro. E as pessoas não ficaram sabendo. Por que ele não mandou colocar dentro do 7º selo? Por que ele foi colocar dentro da 7ª era? Porque na era de Laodiceia que ele tinha que colocar. Ele é o mensageiro que compreende tudo. A era de Laodiceia, a era do Espírito Santo, que ele falou, estamos em outra era. Mas não tem era mais depois de Laodiceia, irmão Branham. Você mesmo pregou o primeiro selo, 90. E não tem era mais depois de Laodiceia. Agora ele vem e prega dizendo, a era do olho, a era do filho do homem, a era da águia. E ele foi estipulando a era abramita, tudo depois da era de Laodiceia. A noiva é tudo isso. A era do filho do homem vem depois de Laodiceia. Porque ele diz, não tem mais eras depois de Laodiceia. Porque na Bíblia não tem. É só até Laodiceia, acabou. Depois de Laodiceia, você vê o capítulo 4, verso 1. E depois destas coisas, uma voz chamou João, e ele ouviu coisas também agora, depois das eras. Ele ouviu subir cá, depois das eras. E foi aí que o profeta subiu primeiro,
para saber das coisas que tinham acontecido dentro das 7 eras. E as que estavam acontecendo no momento, o povo perde. Gente, nos dias do irmão Brana, eram os dias do 7º anjo, eram os dias do 7º selo, era o dia do Filho do Homem. Era um dos dias do Filho do Homem, porque um foi cumprido com Jesus e outro dia foi cumprido com William Brana. Era o dia do Filho do Homem. E o povo perdendo tudo isso. E o povo olhando, ele cura enfermos, ressuscita mortos, faz milagres, cria esquilo. E perdendo o ministério da hora, o que estava sendo revelado, o 7º selo em carne. Ele diz, o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Primeiro selo 33 na primeira tradução, creio que 65 na segunda tradução. Glória a Deus. Você não grifou para me ver? João, tu disseste, ele representa a igreja. Ele representa a igreja. É um parágrafo que o irmão encontrou aqui, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, parágrafo 125, mostrando João, ele dizendo, ele representa a igreja. O irmão Branco falava as duas coisas ao mesmo tempo, igreja e noiva. 175, onde ele fala, João, ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como no tipo da igreja que foi levantada até a glória, suba aqui. E tem hora que você pensa que ir até a glória é ir lá para o céu, e depois lá no céu fica sabendo, agora eu sei o que é o selo, estou no céu agora. É depois que você sobe no capítulo 3 de Apocalipse e vai para o capítulo 4, João foi arrebatado no capítulo 4, por isso Mombrand diz, a igreja sobe no capítulo 4, ela sobe para poder ver essas coisas, porque depois do capítulo 4, ela tem aí o capítulo 5, foi a brecha que ele pregou, o capítulo 6, os selos que estão ali, o capítulo 7, que tem os irmãos com vestes brancas, e depois o capítulo 8, o 7º selo, capítulo 9, as trombetas que o irmão Brana pregou, a festa das trombetas, capítulo 10, o 7º anjo, revelando todos esses mistérios para nós. O que você quer mais? Ele está mostrando isso, a igreja tem que subir, você tem que subir ali, isso é uma glória também. Antes de nós sairmos da terra para o céu, é uma glória sair daqui do conhecimento teológico e subir ao conhecimento da revelação. Amém, amém. Bom, deixa eu terminar aqui, senão eu não termino, né? Mas são coisas muito boas. Quando ele estava perguntando para o irmão Brana, com respeito, por que João ou Jesus não recebia aquela adoração, então o irmão Brana já está esclarecendo, não era Jesus que não estava recebendo, era o profeta que não estava recebendo a adoração de João, é o William Brana que não recebe a adoração da igreja. Vocês estão me entendendo? Cada um você tem que colocar no lugar certo, por isso as pessoas que chegam a batizar em nome de William Brana estão errados, porque o nome de Jesus Cristo que foi dado para perdão de pecados, o nome de William Brana não foi para perdão dos pecados. Eu já fui perdoado, por isso eu aceitei a mensagem de William Brana, porque eu já fui perdoado no nome de Jesus Cristo. O batismo é em nome de Jesus Cristo, você não pode mudar. E quando mudaram isso no tempo do irmão Brana, ele até parou de pregar, porque estava errado mesmo. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar mais um tempinho aqui. O mensageiro do entardecer, parágrafo 137. Olhe outra vez. A última era da igreja, o Espírito Santo, Jesus mesmo. Eu, Jesus, envio o meu anjo. O irmão Breno está falando, a última era da igreja. É exatamente nesse tempo que o Espírito Santo, Jesus Cristo diz, eu mesmo, Jesus mesmo, eu, Jesus, envio meu anjo para testificar estas coisas, para dar testemunho destas coisas, para dizer para vocês o que são os selos, o que são os trovões.
E Apocalipse capítulo 3, falando desta era da igreja, Jesus dá testemunho do que acontecerá nos últimos dias. Ele diz, a igreja se tornará rica, Laodiceia, morna, pode se levantar, enquanto a música está soando, começar a gritar. Vê, é correto, mas para um testemunho e uma vida limpa, está muito longe disto. Irmão Branham gostava de mexer com os cantores. Diz, para cantar, a hora que a música está soando, ei glória, aleluia, se emociona. Na hora do testemunho, a vida não está limpa. Porque não adiantaria nada nós cantarmos com a vida suja, pregarmos com a vida suja. A era de Laodiceia 162, eu quero passar por esse pedacinho aqui também. Depois queria ler para vocês a outra parte de Laodiceia, nem dá tempo. Mas graças a Deus, 162, Laodiceia. Mas graças a Deus, neste momento, esta era não passou ainda. Ele estava na era de Laodiceia. Depois, quando ele pregou o primeiro selo, quando ele pregou a brecha antes do primeiro selo, eles têm que terminar a era, terminar o tempo, para essas coisas serem reveladas. Mas aqui, quando ele está pregando a era de Laodiceia, ele diz, olha, esta era ainda não passou, ele ainda está clamando, e seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens, pelo seu espírito. Mais uma vez, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade, como fez a Paulo, nestes dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceana. Seu mensageiro revelará os mistérios de Deus, como revelou a Paulo. Ele falará claro, e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome. Já pensou, meu irmão Branham, falar assim? Receber este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério deste profeta. Já lemos sobre isso. Receber o profeta no seu próprio nome. Não é? Você recebe um profeta em nome de Jesus Cristo? Não é assim. Receber um profeta em seu próprio nome. Você recebe os efeitos benéficos do ministério daquele profeta. Quais os efeitos? Você já recebeu os efeitos dos selos, do novo nome, dos 7 trovões? Se não recebeu, é porque você não recebeu o profeta em seu próprio nome. Se você recebesse o profeta no seu próprio nome, não vai pensar, eu recebi ele em nome de Jesus Cristo. Não, receber o William Branham no seu próprio nome. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia, que está mencionado em Apocalipse 22, 17. Aqueles que ouvirem o mensageiro da sétima era, não um suposto outro homem. É o mensageiro. William Branham já foi este mensageiro. Aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia. É interessante. Para se tornar parte da noiva do último dia, você tem que ouvir o mensageiro do último dia, que está mencionada em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. O grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu original grão da palavra novamente. Louvado seja Deus para todo sempre. Sim, atentem para o profeta autenticado de Deus que aparece nesta última era. Ele não podia dizer, atente para as minhas palavras. Não, atentem para o profeta autenticado por Deus, que aparece nesta última era. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. Branham diz o que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. O que nós, a noiva, estamos dizendo? A mesma coisa. O que este profeta autenticado por Deus disser, a noiva dirá. Estamos falando a mesma coisa. Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. O que essa noiva aqui em Franca está dizendo para Franca, para o Brasil e para o mundo, HM faz parte do nome de Deus.
Aleluia. Sim, é o grão de trigo. Esta mensagem deve viver. Esta é a hora dela. Você crê no profeta autenticado de Deus. Então você diz o que ele disse. O que ele diz da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. O Espírito, o profeta brana, a noiva aqui estará dizendo a mesma coisa. Se você é uma noiva da África e não prega que os trovões foram revelados, você não diz o que o profeta e o que o Espírito está dizendo, porque você não é noiva. Se você está vivendo nos Estados Unidos e não diz o que William Branham diz, que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, é porque você não é da noiva que William Branham diz. Esta noiva dirá o que o profeta e o que o Espírito diz. Amém. Então, as pessoas têm que saber qual é a noiva. Então vocês acham que a noiva é esse grupinho de gente de vocês? Não acho, não. Eu creio que é, e menos que isso. Menos ainda, já não tem ninguém. Menos que isso. Assim como foi nos dias de Noé, foi um arrebatado. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Não era nos dias da vinda de Jesus lá atrás, não. É na vinda do Filho do Homem aqui, quando ele veio nos Estados Unidos. Por Simão Branham diz, se subir 12 dessa nação, é o muito. Não quero também dizer, é só 12. Mas Simão Branham estava falando isso. Se subir 12. Ele disse, se desaparecer 500 pessoas do mundo, ninguém fica nem sabendo. 500 pessoas. Não fica nem sabendo que alguém desapareceu. Talvez só a família, mas alguma fica sabendo. Os outros levam para a notícia, mas são pouca gente que fica sabendo. 500 desapareceu. Agora a noiva, ela é pouca gente. Para você ver os milhões de pessoas que existem, então teríamos que crer, tem muita gente para ser da noiva. Não, a noiva é aquela que diz que os trovões foram revelados nos selos. A noiva é aquela que diz, HM faz parte do nome de Deus. Essa noiva teve gente da África que veio pregar aqui e diz, Jesus não mudou de nome. Jesus chama Jesus. A Bíblia diz que Jesus mudou. A Bíblia diz que Jesus tem novo nome. William Branham veio e diz, ele tem um novo nome. Será revelado nos trovões. Branham diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Pergunta e resposta número 4, 78. É o William Branham que falou. Então, esta não é noiva. Se ela diz que Jesus não mudou de nome, ela não é noiva, porque ela não fala o que o William Branham falou. Amém. E tem uma coisa, Deus veio trabalhando no Iá, Iê, mas quando chegou no último dia, irmão Branham diz, em Apocalipse 10, ele disse que mudaria e o mudou. É Iá, Iê, agora é HM. Ele disse que mudaria, ele não mudou nas eras. É Branham falando, eu esqueço esse parágrafo. É William Branham dizendo, ele não mudou nas eras. Mas na 7ª era, em Revelações 10, ele disse que mudaria e o mudou. Agora vem outro e diz, eu sou da noiva, mas não creio em novo nome. Isso não é de noiva nenhuma. A noiva tem novo nome. A noiva é o período gentílico. A noiva não é período judaico. Ela é um período gentílico. É tirada dentre os gentios um povo para o seu nome. Não é nem todo gentil, não. Só tirado um povo para o seu nome. Bom, minha hora já deve ter vencido. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. Gente, se os pregadores não dizem essa mesma coisa, os membros é que tinham que despertar. E dizer, oh, esse pregador nosso não é da noiva também? Nem ele. E se ele não é, nós muito menos. Vamos então procurar onde tem isso daí.
Vamos procurar onde que o Espírito, o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa, porque o profeta diz, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. A noiva tem que dizer, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Ele saiu do trono do Pai e está sentado em seu trono e chamando os seus agora, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar essas coisas. Agora você quer assentar comigo no meu trono? Que eu fiquei 7 eras no trono do Pai, intercedendo, mas agora eu já tenho um trono. Na era de Laodiceia, no final, eu tenho um trono, mas eu já avisei vocês, desde a primeira era, 2:17, 3:12, das eras da igreja, já avisei que eu tenho um novo nome, mas seria revelado nos trovões, que é dia, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então é o último trovão, ele abre 7 trovões, o último trovão faz conhecer 7 trovões, o último selo faz conhecer 7 selos. Agora, se você não conhece nem o último selo, eu devo finalizar. E aquilo que eles disserem já terá sido dito pela palavra. Eles estão dizendo agora, retirai-vos do meio dela agora e permaneceis separados. O clamor tem sido anunciado, o clamor está sendo anunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não o sabemos, mas de uma coisa sabemos, não clamará por muito tempo, porque esta é a última hora. Parágrafo 41 da brecha, dessa nova tradução, que é a brecha 41, finalzinho. Agora, recordem, o 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. O 7º anjo está. Tempo presente. O 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Eu creio que Goiânia não traduziu com maldade. Certo? Porque os tradutores não fazem as coisas com maldade. Alguns enganos em algumas coisas os tradutores têm. Certo? Então tem que ser corrigidos. Mas Goiânia, o que traduziu primeiro? O 7º anjo estará na terra. Nós viemos tudo da ressurreição isolada, irmãos. E essa coisa parece que ficou dentro da igreja. O 7º anjo estará. Isso é futuro. Estará na terra no tempo de sua vinda. Como se a coisa fosse ainda acontecer, e é por isso que o povo da ressurreição isolada está esperando o irmão Brana ressuscitar e estar na terra para Jesus vir. Filho, isso daí é arrebatamento. O irmão Brana está dizendo no tempo presente, o 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Você tem coragem de dizer que essa mensagem que prego é do diabo? Você tem coragem de quebrar esse CD? Você deve não ser da noiva mesmo. Porque não examina o que eu prego com a mensagem, com as pregações que vocês escutam? Todo mundo tem liberdade de examinar. Examinai-vos, porque vós cuidais ter na mensagem vida eterna, e são essas mensagens que testificam do meu ministério, da noiva, nesse dia. É a mesma coisa. É o mesmo lugar que vocês dizem, é aqui que nós temos vida, é na mensagem do profeta, mas é a mensagem do irmão Brana que testifica que a noiva nesse dia fala a mesma coisa que o profeta falou, e que o Espírito Santo falou. Se a sua igreja, se seu pastor, se os membros, se diáconos, se ninguém fala o que o profeta falou, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome, se ninguém fala que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, sai dela, povo meu, enquanto é tempo, sai dela, receba a palavra da hora para que vivas. Obrigado, Senhor, porque podemos receber sua palavra. Ela é interessante para nós. Ela é uma palavra revelada. Não precisamos interpretar nada, Senhor. Só ler e crer.
como batismo, arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Senhor, não precisa de interpretação, é só ler e crer, ser batizado em nome de Jesus Cristo. Trovões, selos, novo nome, é só ler e crer. Obrigado, porque nós lemos e nós cremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo que o Senhor abençoe esse povo, que eles possam ver o anjo do Senhor, que o Senhor mandou para nós nesse dia, e o Senhor veio nesse anjo ao ponto de tomar o nome do anjo nesse dia, como novo nome, HM, nesse dia final, porque um homem não pode curar como William Branham curava, não pode falar a palavra e criar como William Branham criava. Não pode, Senhor, um homem não pode, tem que ser Deus nele. Nós reconhecemos que o Senhor estava naquele homem e usando até o seu nome para a revelação dos 7 trovões. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões, era uma voz misteriosa que está em nossos corações. Essa é a voz que sai do trono, que vem do meio dos trovões, voz misteriosa que está em nossos corações. É necessário que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Que profetize uma vez mais. Os selos foram revelados, eleito não fica para trás. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. O leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quando o Cordeiro deixa o trono, ele converte em leão. Sendo leão, ele é juiz e vai julgar todas as nações. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo, não há mais interrogação. Quem tem ouvido, ouça esta revelação. A esposa já está subindo, não há mais interrogação.